Papa Francisco, o número de pessoas que passa pela Basílica de São Pedro no Vaticano é imenso. A fila para entrar na Basílica, fazer também o seu último momento de oração frente ao corpo do Santo Padre, passa ali de 4, 5, 6 horas de espera. Muitas pessoas para prestigiar também, saindo de diversos lugares do mundo para estar junto ao Santo Padre. O seu legado fica na memória e na história. Quem teve a oportunidade também de estar junto ao Santo Padre, dá esse testemunho, fala um pouco mais a respeito desse carinho com o Santo Padre, com os diversos setores. Inclusive, nosso destaque hoje aqui no Jornal Regional é o legado do Santo Padre para a juventude. Quem está ao vivo aqui conosco, conversa um pouco mais a respeito, é o Lucas Ricardo, que trabalha na Pastoral do Santuário de Aparecida, que teve a oportunidade de cumprimentar o Papa 2 vezes, em 2019, por ocasião do Fórum Internacional da Juventude, em 2023, em uma audiência privada com o Organismo Internacional de Consulta aos Jovens, além de prestigiar o Papa também e estar junto com a juventude do Brasil e do mundo em outras ocasiões, como a JMJ de 2013 no Rio, Panamá em 2019, Portugal em 2021, também na abertura do Sínodo sobre a Sinodalidade, 2023 na JMJ em Portugal. Enfim, foram muitas as oportunidades de estar vivendo esse momento de dedicação do Santo Padre aos jovens. O Lucas, que fez parte do Organismo Internacional de Consulta aos Jovens. Lucas, muito obrigado por estar aqui conosco no Jornal Regional. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado vocês, né? Bom dia. De fato, assim, você relendo toda essa história, a minha história de juventude, a minha história com a igreja é relacionado totalmente com o pontificado inteiro do Papa Francisco, né? Porque em 2013, quando eu saí ali do ensino médio, estava buscando o que fazer da vida, de faculdade, da vida da paróquia, inclusive, foi quando eu tive a oportunidade de participar da Jornada Mundial da Juventude lá no Rio de Janeiro, né? E o Papa Francisco, então, chegou com muito ânimo, né? Com uma mensagem tão assim, chamativa para todos nós, que me fez sair do Rio de Janeiro com um desejo: eu quero fazer um voluntariado. E daí foi onde eu fui para a Argentina, fiquei 1 ano e meio fazendo esse serviço social através da Fazenda da Esperança, num projeto de voluntariado que eles tinham. E em 2019 foi onde eu tive a oportunidade, como você bem disse, de encontrar o Papa Francisco pela primeira vez pessoalmente, né, de poder cumprimentá-lo, porque a Fazenda da Esperança procurava um jovem que pudesse representá-la num fórum que o próprio Papa Francisco convocou em Roma para tratar sobre a juventude. Nós éramos 300 jovens de 100 países diferentes. E o mais bonito é porque no final do encontro ele chamou o secretário dele lá e falou assim: olha, chama os jovens aqui, eu quero cumprimentar de um por um cada um deles. E a gente nunca esperava isso, né? E a gente ficou... Nossa, eu lembro que aqueles segundos que você ficava na fila para poder ver aquele homenzinho branco mais alto lá na sua frente, era uma mistura de sentimentos, né? Vinha a nossa história, vinha a caminhada toda que a gente tinha, relembrava de família, relembrava de amigos. O que eu vou falar para ele, né? Mas aí eu lembrava que eu tinha um objeto assim na minha mochila, peguei correndo, era uma lembrancinha da fazenda, e entreguei para ele, expliquei. E aquele carinho que ele tinha de proximidade com cada um, que todos nós, mesmo aqueles que não puderam ver ele tão de pertinho, mesmo assim senti ele muito próximo, né? Eu acho que essa é a principal característica do Papa Francisco, a proximidade. Inclusive, para quem nos acompanha pelas redes sociais, tem aqui também uma lembrança que o Lucas guarda com muito carinho, e você pode acompanhar também, que é essa fotografia, esse registro do momento de encontro, de proximidade com o Santo Padre, o Papa Francisco. Lucas, conta um pouquinho pra gente do que é o Organismo Internacional de Consulta aos Jovens. Você teve a honra de fazer parte desse organismo por 5 anos, foi o próprio Papa que criou, nomeou 20 jovens de diferentes partes do mundo para ajudar o Vaticano também a estar mais próximo da juventude, compreender esses pensamentos. Exatamente, né? Acho que a igreja percebia que era preciso refletir sobre a juventude, e o Papa Francisco também, na sua visão tão distinta, né, da igreja e do mundo, ele convocou um sínodo sobre a juventude, que durou dos anos 2018 a 2019. E nesse encontro, no documento final, no parágrafo 123, os jovens que participaram recomendavam ao Vaticano que se criasse um organismo que pudesse os próprios jovens ajudarem a igreja a pensar assuntos relacionados a jovens. Só que foi dada essa sugestão e a gente não sabia se ela seria colocada em prática. E para nossa surpresa, meses depois, o Papa Francisco decidiu criar esse organismo internacional de consulta aos jovens. Eu nunca nem imaginava participar e nem sei como direito eu fui parar lá. Eu só sei que um dia eu estava em casa
e recebi uma carta através de um e-mail, dizendo que depois de uma certa consulta aos jovens, aos organismos internacionais que existem no mundo, eu tinha sido nomeado para compor esse primeiro grupo, né, desses 20 jovens. Eu nem sabia do que se tratava direito aquilo, para todos nós também era uma novidade, e a gente foi convocado então a ir pessoalmente para o Vaticano para ter o primeiro encontro. Só que daí veio a pandemia, né, então muitas coisas mudaram e a gente adaptou a nossa rotina aos encontros online. E depois que as coisas estavam mais tranquilas com a pandemia, a gente passou a se encontrar uma vez por ano no Vaticano e mensalmente lá via internet. Esse encontro, esse organismo internacional, ele surgiu justamente com esse desejo do próprio Santo Padre e também da Igreja de escutar os jovens. Por exemplo, né, quando foi para mudar a data da Jornada Mundial da Juventude, que geralmente acontecia aos domingos de Ramos, para a festa de Cristo Rei, os primeiros jovens que foram consultados foi o nosso organismo, e a gente deu a nossa opinião. Olha, de fato, Santo Padre, a gente acha que é interessante a gente mudar a Jornada Mundial da Juventude, que acontece todos os anos no Domingo de Ramos, para o dia da festa de Cristo Rei. Porque alguns anos antes o Papa Francisco tinha escrito a exortação apostólica Christus Vivit, que foi uma carta que ele escreveu para todos os jovens, que eu super recomendo aqui, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de lê-la e conhecê-la, né? Porque ele escreve tão diretamente aos jovens que motiva a gente a encontrar muitas respostas, né? E o nosso organismo, então, era nesse sentido. A gente fazia projetos, a gente apresentava situações, nós acompanhamos de perto, né, toda a mudança da data da Jornada Mundial da Juventude de Portugal, a preparação da jornada, né? E o último encontro que nós tivemos foi em 2023, quando a gente encerrou o nosso mandato, que é essa foto que a gente apresentou aqui agora. E nesse dia o Papa Francisco já estava ruim da respiração do pulmão. Ele tinha cancelado todas as agendas oficiais dele, e inclusive com presidentes e outras autoridades, e com a nossa também. Mas de manhãzinha ele ligou para o secretário que estava junto com a gente e disse: olha, os jovens eu não quero deixar de recebê-los. E ele falou assim: olha, pede para todos eles virem aqui na minha casa, lá na Casa Santa Marta. E a gente foi correndo assim, eu lembro como se fosse hoje, né? A gente saindo correndo apurado, porque o Papa queria receber a gente na casa dele, né? Nunca imaginei isso. E naquele momento ele recebeu a gente lá no salão, mesmo com dificuldade para poder de respirar. Ele leu um discurso pra gente, quis cumprimentar, saber da nossa história, ficou brincando comigo porque eu era do Brasil e perguntando aquelas coisas que ele sempre perguntava, né? Se cachaça era igual água, essa coisa toda. E eu aproveitei essa oportunidade de pedir para ele: Santo Padre, por favor, pode assinar para mim essa carta que você escreveu para todos os jovens? E aí eu tenho a alegria de guardar essa recordação com muito carinho, que é esse documento que ele escreveu da carta aos jovens do mundo inteiro e assinado pelo próprio Papa, né? Pois é, quem nos acompanha pelas redes sociais pode ver também esse momento especial vivido pelo Lucas, esse documento também assinado pelo Santo Padre, Papa Francisco. A cada momento, a cada proximidade do Papa, como destacou, que é uma palavra muito forte também do pontificado de Francisco, imagino a emoção e o carinho. E agora também um pouquinho que fica desse momento da despedida, né, Lucas? Que apesar de uma despedida física, o legado, essa proximidade permanece, o trabalho do organismo internacional continua, inclusive agora uma nova jovem do Brasil também está representando o nosso país nesse trabalho. Apesar dessa tristeza que a gente fica pela partida do Santo Padre, o legado, o trabalho, o carinho, isso tudo segue como um legado muito vivo, né? Exatamente. Eu acho que a nossa missão agora é fazer com que Francisco continue vivo, né? Seja na igreja, na nossa memória, mas também no jeito novo de ser igreja que ele nos ensinou, e também como humanidade, né? Que ele sempre falava, tanto para a fraternidade universal, para a paz do mundo e etc, né? Uma coisa que a gente aprendeu muito com o Papa Francisco também é sobre processos, né? Iniciar processos, fechar processos e etc. Então, o organismo da juventude, por exemplo, aprendeu muito isso com ele, porque ele nos ajudou a entender que o organismo não tinha que fechar. Então, 3 pessoas do organismo permaneceram durante um tempo e foi nomeado outros 20. E a gente tem a alegria no Brasil de hoje em dia ter a Érica, que representa o Brasil e representa os jovens e continua esse trabalho. Mas, de fato, assim, para nós jovens, para a igreja, para o mundo, o Papa Francisco tem ainda um legado muito grande que a gente pode continuar colocando em prática. De fato, é uma dor, uma despedida, né? Como comove a gente, mesmo sendo alguém
que estava lá do outro lado, né? Mas porque a gente sabe que ele vivia com autenticidade aquilo que ele pregava, né? E que a gente também deseja aquilo que ele desejava, né? E a nossa missão é essa, né? Acho que agora, claro, se despedir, mas também agradecer pelo ministério do Papa Francisco e rezar para que aquele que vem agora, que com certeza já foi escolhido por Deus, né, possa seguir também o legado de Francisco. Com certeza. Lucas, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Seja sempre bem-vindo ao Jornal Regional. Agradeço por compartilhar esse carinho, essa experiência também aqui com os nossos ouvintes internautas. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.